Yeah. Ok? Mas qual que é a tua história, cara? Você falou que foi criado num lar cristão, teu pai pastor. E aí, como que foi? Nunca se afastou? Teve algum momento de dúvida? Tive. Sim, Tive de tudo, né? É mesmo? Eu fui criado num lar cristão. Meu pai, por profissão, era militar. E por missão de vida, era pastor de uma igreja bem pequenininha, assim, no terraço da nossa casa. Ah, é? Então ele trabalhava na Maria de dia. Casa mesmo? No terraço da nossa casa. 30 pessoas. Sei. Então ele trabalhava de dia e de noite, segunda, quarta, sábado, domingo, tinha os cultos. Eu era músico, meus irmãos também, a gente tocava. Minha mãe ficava no retroprojetor, que retroprojetor era como se fosse, né, o telão hoje. E meu pai pregava. Essa era a igreja. Por muitos anos foi assim. Minha adolescência foi um pé na igreja. Eu nunca me desviei, mas a minha adolescência e juventude foi um pé na igreja e um pé, como a gente fala, no mundo. Porque aos 11 anos de idade, eu tive minha primeira experiência sexual. E hoje eu sei que foi um abuso. E na época eu não tinha noção disso. Caramba. 11 anos. É uma moça que trabalhava lá em casa. E eu tava me arrumando para ir pra escola, eu não tinha noção. Com 11 anos não tinha noção do que era nada. E passei por esse abuso, que na época eu não interpretei como abuso. Eu falei, poxa, é diferente, eu não entendi bem o que aconteceu. Só que eu repeti de ano por causa disso. Dos 11 aos 15 anos eu fiquei achando que eu ia pro inferno, porque na minha religião isso era uma coisa muito séria. E aí eu desenvolvi muitos problemas com a minha fé e psicológico. E não falou isso pra ninguém também? Nunca falei pra ninguém. Aos 15 anos que eu falei com meu pai, que eu não tava aguentando mais. Eu tava pensando... Primeiro, era uma época que a AIDS estava muito forte. Eu peguei AIDS. Eu fiquei 4 anos imaginando coisas. Nossa. Vou pro inferno, peguei AIDS e não sei o quê. E não tinha nada disso. Foi uma experiência. E quando eu falei pro meu pai, cara, meu pai me abraçou e falou, poxa, tinha que ter... Vamos pro psicólogo. Ele me levou pro psicólogo. E além da parte espiritual e tal. Só que isso desenvolveu muitos problemas em mim. Então, minha adolescência foi bem conturbada. Nunca fui um cara assim muito rebelde, dar muito trabalho pro meu pai. Mas eu não tinha certeza de quem eu era, do que eu queria. Minha juventude também. Então, eu comecei... Você imaginava alguma coisa pra tua vida já? De propósito? Não. Nada? Não. O que acontecia era o seguinte. Existe uma vantagem social muito grande de você ser criado na igreja. Esquece religião, esquece fé. Vantagens sociais de ser criado dentro de uma igreja. Você, pai e mãe que está me escutando, vou te dar vantagens sociais. Primeiro, você cresce aprendendo a lidar com todo tipo de pessoa. Você convive com preto, com branco, com rico, com pobre, com todo mundo e é pregado que todo mundo é igual. Você, cara... Então, tipo assim, eu era classe média baixíssima, morava em frente à favela, mas não dentro da favela. Mas meus amigos da igreja e da escola eram da favela. Então, domingo acabava o culto de manhã, a gente ia pra favela, passava o dia almoçando na casa dos amigos da comunidade carente. Então, nem sei se pode falar favela, pode, né? Favela? Pode. Favela, comunidade carente, comunidade. Então a gente passava ali o dia nisso e tal. Então eu aprendi, como o apóstolo Paulo diz, conviver com coisa boa e com coisa ruim e fui convivendo. Outra vantagem, falar em público. Desde os 5 anos de idade, te davam uma biblinha, um salminho para ler. Então eu sempre fui o orador da turma no colégio e tal, porque na igreja você fala em público, você aprende a conviver com todo tipo de pessoa, você desenvolve dons, música, teatro, tudo isso é oferecido na igreja. Você adquire conhecimentos diferentes, as igrejas levam pregadores, palestrantes diferentes, você tem todo tipo de conhecimento ali. Testemunhos, né? Testemunhos. Foi ali que eu vi primeira vez um americano falando, foi um pregador americano que foi na igreja, simples que a gente era. E eu falei, cara, isso aí me interessa. Então, assim, eu não tinha certeza do que eu queria, mas a igreja foi formatando minha mentalidade para fazer o que eu faço hoje. Falar em público, palestrar, escrever livros. Então, tudo isso, a igreja contribui muito com a parte social. Tem muita gente que me escreve e fala assim, Thiago, você é um homem de fé, ora por mim que eu quero casar. Aí você entra no perfil da pessoa, todas as fotos, todas as legendas não tem nada a ver com quem quer casar. Ela tá na night. Tá dando outro... Então, tipo assim, outra mensagem. Se o cara quer casar e olha aqui e fala, não conhece, eu não quero. Então, se você quer casar mesmo, eu quero viver a dor e tal, o melhor lugar, por exemplo, é a igreja. Você vai encontrar pessoas que também querem isso. Pessoas que não querem viver a vida de solteiro estando casadas. Elas querem casar e serem felizes, querem ser felizes a dois. Então, a igreja tem muitas vantagens sociais. Repito, não estou falando de fé, que também é maravilhoso, estou falando de vantagens sociais. Então, eu acredito que o que eu faço hoje é reflexo social
do que eu fui vivendo dentro da igreja, na minha infância e na minha adolescência. Mas eu tive uma adolescência, uma juventude conturbada nesse sentido, era muito namorador, desenvolvi hábitos estranhos, fui viciado em pornografia na minha adolescência quase toda, na minha época não tinha internet, né? Então era catálogo de Demilos, né? E isso, cara, pornografia destrói a mente do ser humano. Você leva isso pro casamento, você vai destruir sua vida sexual. Paquito, você tá ouvindo, né, Paquito? Não tem jeito. Então, assim, eu repito, eu não tô falando aqui só como homem de fé, não. Eu tô falando psicologia, estudos, neurociência, né? estudo. Estudos, né? Então, assim, só que as pessoas são levadas para isso. Quando a Bíblia diz não julgueis para não ser julgado, eu entendo, não dá para julgar a vida de ninguém, Vilela. Cada um teve um passado, cara, cada um tem um trauma, cada um. Não dá para entender por que a pessoa tá fugindo da realidade. O drogado tá usando droga, o alcoólatra tá usando álcool, o viciado em sexo, em pornografia tá nisso. Não dá para julgar porque cada um tem uma fuga. Então, o que nós temos que fazer? Nos colocar no lugar das pessoas e oferecer ajuda. Esse é o trabalho do ser humano que quer fazer a diferença. E se a pessoa reagir com ódio, como o hater faz e outros fazem, eu retribuo com amor. A Bíblia diz, não pagueis a ninguém mal com mal, mas vença o mal com o bem. A única arma contra o mal não é oração, não é jejum, não é ler a Bíblia. A única coisa que vence o mal é fazer o bem. Está escrito. Então você tem que aprender a fazer o bem, para isso você tem que estar com o coração bom. Você tem que estar com o coração blindado, protegido, coração puro.